Muito bem, chegamos no último bloco, né? O bloco contábil e fiscal. Nós temos aí os módulos contabilidade, escrita fiscal, SPED contábil e fiscal, controle patrimonial, controle de orçamentos, conciliação contábil e o Sintegra. Vamos começar então com o módulo contabilidade, né? Nós temos uma região aqui no DER, que fica aqui embaixo, olha. Essa daqui, região contábil, com as tabelas que são utilizadas aí no módulo contabilidade. Tá? Então vamos executar o módulo contabilidade. E vamos observar o que é que foi feito aí durante esse primeiro ciclo para esse módulo. Eu tenho vários grupos, né? Cadastros, plano de contas, lançamentos, demonstrativos, livros contábeis e o diversos é para sair da aplicação. Então vamos começar aqui com o grupo cadastros. No grupo cadastros eu tenho o registro do cartório, aí eu informo os dados de registro de cartório aí. Tenho o parâmetros, né? Qual é a máscara, quais são os níveis aí do plano de contas, informar a conta por máscara ou por código, se é para compartilhar o plano de contas sim ou não, se é para compartilhar os históricos, se pode alterar o lançamento vindo de outro sistema, se o histórico é obrigatório sim ou não, enfim, todos os parâmetros da aplicação, né, do módulo contabilidade são armazenados aí, tá? Nessa janelinha. E a tabela, ela está aqui, né? Em algum lugar dessa região nós temos a tabela contábil parâmetro. Registro cartório, que foi a primeira janela, já está aqui, olha. E nós vamos ter também uma tabelinha contábil parâmetro, tá? Aqui, ó. Contábil parâmetros. Perfeito. Depois nós temos aí a tabela de índices, né, onde eu tenho o índice econômico e tenho os valores dos índices econômicos, daquele índice em questão. Né? Por exemplo, aqui o IGPM, esses são os valores do IGPM, tá? Esses dados eles são armazenados na tabelinha contábil índice e contábil índice valor. Depois eu tenho os históricos, né? E aqui eu vou cadastrar os meus históricos, tá certo? Qual é o histórico, se ele pede complemento, né? E aqui o histórico em si. A IDF e a IMDF são as autorizações para emissão de notas fiscais, né? Algumas empresas ainda estão utilizando isso daí, mas com o tempo isso aí vai deixar de existir, né? Com o advento aí da NFE, da Nota Fiscal de Serviços Eletrônicos, NFCE, essa IDF e MDF vai deixar de existir. Nós vamos discutir se no segundo ciclo nós vamos continuar com a utilização dessa IDF e MDF, tá? E temos o FAP. E aí o cadastro do FAP, nós podemos observar aqui que essa tabela ela se encontra aqui, ó, que é o fator acidentário de prevenção. Nós temos a data inicial, a data final e o valor da FAP, né, o valor do FAP, que é um fator acidentário. Legal? Esses então são os itens aí do grupo cadastros, né? Podemos já partir aqui para o grupo plano de contas, tá? Então eu tenho aqui o plano de contas, onde eu vou cadastrar o nome do plano de contas, a data de inclusão, qual é a máscara e quantos níveis esse plano de contas ele tem, tá? Por padrão, uma empresa tem um plano de contas, né? Pode até acontecer de ter mais, mas o padrão é um plano de contas. Eu tenho o plano de contas do SPED, e aí são dados já pré-existentes, né? Eu pego esse plano de contas lá no site do SPED, tá? E eu deixo aqui para consulta para o usuário. E tenho a conta contábil, né? A conta contábil eu vou informar qual é o plano de contas, eu informo qual é a conta do plano do SPED, tá? Para eu fazer uma vinculação entre o meu plano de contas e o plano de contas do SPED. Informo qual é a conta pai,
que no caso dessa daqui, como é ativo, ela já é a PAI, né? Ela não tem nenhuma conta PAI acima dela, tá? A classificação dela, o tipo, se é sintético ou analítica, aqui a descrição, data da inclusão, a situação, a natureza, se é patrimônio ou resultado, se entra no livro caixa, se entra nas demonstrações de fluxo de caixa, ordem, código reduzido e o código da EFD. Ok? Tudo isso fica então armazenado aí na minha conta contábil, tá? Depois do grupo plano de contas, eu tenho o grupo lançamentos, né? Daí eu tenho aqui a opção do fechamento, né? Você lembra lá do fechamento da folha de pagamento? Lá nós tínhamos por período, um mês fechado, né? O mês 10 de 2013 não aceita lançamentos. E o próximo é o mês 11 de 2013. Então de 10 de 2013 para trás não aceita cálculo, nem lançamento, nem nada. Já aqui é diferente, eu tenho uma data de início, uma data fim e tenho um critério de lançamento. Vamos ver qual é a observação que nós temos na tabela aqui, contábil fechamento. Contábil fechamento, vamos localizar, né? Aqui está, contábil fechamento. Período de fechamento. Os lançamentos só poderão ser feitos, só poderão ser lançados dentro do período informado de acordo com o critério de lançamento fora do período. Então aqui eu tenho o período de fechamento, 1º de janeiro a 31 de janeiro. E o critério de lançamento, vamos ver de novo aqui a descrição. Os lançamentos só poderão ser feitos dentro do período informado, de acordo com o critério de lançamento fora do período. O que quer dizer isso aí? Os lançamentos só podem ser feitos aqui, no mês de janeiro. Tá? E se alguém tentar realizar um lançamento em dezembro de 2012 ou em fevereiro de 2013? Aí o sistema vai avisar. Ou o sistema vai deixar livre, ou o sistema não vai permitir. Esses aqui são os critérios de lançamento. Tá? Perfeito, eu tenho o lançamento padrão, tá? Com o histórico padrão e qual é a conta de crédito e a conta de débito. Se eu vier aqui no banco de dados, eu tenho uma tabela chamada lançamento padrão, aqui contábil lançamento padrão. É o cadastro dos lançamentos padrões, aqueles que são usados frequentemente, permitindo agilidade no momento dos lançamentos. Eu tenho o lançamento em lote, são os lotes de lançamento. Então aqui eu tenho o lote 1, se ele está liberado sim ou não, se ele é programado sim ou não, a data da inclusão e a data da liberação. O que são esses lotes de lançamento aí? Vamos procurar aqui pela tabela contábil lote. Aqui está, contábil lote. Armazena os lotes de lançamento. Então vou fazendo os lançamentos dentro desse lote aí, e depois eu posso liberar esse lote, tá? E aí todos os lançamentos eles entram aí na contabilidade. Posteriormente eu tenho o lançamento orçado, é um lançamento que é feito para todos os meses do ano, ou de determinado ano. E finalmente eu tenho o lançamento contábil. Esse sim é aquele lançamento que é realizado de um, por assim dizer, né? Pode ser um débito para um crédito, um débito para vários créditos, um crédito para vários débitos para vários créditos, tá? Então eu informo qual é o lote desse lançamento, a data do lançamento, a data da inclusão, se ele foi liberado, qual é o valor, e aqui eu vou informando quais são as contas de lançamento, tá? Um débito para um crédito, eu tenho que ter um crédito e um débito, né? Se for um débito para vários créditos, eu tenho que ter um débito e vários créditos, ok? E assim por diante, tá? Então aqui são feitos os meus lançamentos contábeis. Em demonstrativos eu tenho a DRE, que é a demonstração de resultado do exercício. Tenho a DFC,
as demonstrações do fluxo de caixa. Tenho o balanço patrimonial. Eu posso gerar aí o balanço patrimonial, o relatório ele já está pronto lá no Report Manager. E tenho o encerramento do exercício. Aí estão os dados de encerramento de exercício, né? Finalizando, nós temos os livros contábeis. Livros e termos. Aqui eu cadastro os livros contábeis e os seus termos. Esses dados aí eles saem lá no SPED, então é importante ter esse cadastro aí. E tem a emissão de livros, né? Sendo que livro diário, balancete e razão, esses livros aí eles são emitidos no SPED contábil. Como assim? Eu tenho que ir lá no SPED contábil, no sistema do governo, para emitir esse relatório? Não, porque agora não existe mais um relatório onde você imprime e guarda esse livro na sua empresa. Agora é um arquivo chamado SPED contábil, né? Então o diário, ou o balancete, ou o razão, eles serão emitidos aí no SPED contábil, tá? E livro de caixa ele é emitido aqui nesse relatório também. Ele já está pronto no Report Manager, tá? Se você for no repositório do Report Manager, você vai ver que existem os relatórios. Aí tem os relatórios lá. Então nós temos, por exemplo, o DFC. Né? Nós temos as demonstrações do fluxo de caixa. Estou abrindo por aqui porque o servidor do Report Manager está parado aqui na minha máquina. Nós temos, quais são os outros? DFC, balanço patrimonial, deixa eu procurar aqui o balanço, está aqui o balanço, ó. Tá, o relatório do balanço patrimonial, ativo, passivo, legal. Qual foi o outro relatório aí que ele pediu? DFC, balanço patrimonial, na emissão de livros, o livro caixa, né? E o livro caixa, aqui ó, tá? Também prontinho aí, né? Com todos os recebimentos, os pagamentos, o total de recebimentos, o total de pagamentos e ali o saldo. Tranquilo? Então é isso, né? Esse é o nosso módulo contabilidade que nós temos pronto aí para o primeiro ciclo do C#, né? Do módulo contabilidade do T2TI ERP.